aula de hoje está na nossa apostila, na disciplina de História, página 348. O assunto é a expansão do território brasileiro. Veja o mapa a seguir. Mapa mundi, terras dominadas por Portugal e Espanha até 1580. De acordo com o mapa, tem duas cores destacando aí, são a cor rosa e a cor verde. A cor verde são terras pertencentes a Portugal até 1580. Observe aí, quais são as terras que eram pertencentes a Portugal? Algumas terras da África, Brasil, uma parte do Brasil e uma parte da Ásia e Oceania. A parte rosa são terras pertencentes à Espanha, 1580. Uma parte da América do Sul, uma parte da América do Norte, temos aí a Oceania e a parte da Espanha. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, boa parte da terra que hoje forma o Brasil pertence à Espanha. Então aqui no mapa do Brasil, essa linha que vocês estão vendo aqui é a linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde, que serviria de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha. O meridiano era do Polo Sul ao Polo Norte. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494. Um acordo foi para resolver os conflitos territoriais relacionados às terras descobertas no final do século XV. Entradas e bandeiras. As entradas eram as expedições organizadas pelo governo português para penetrar no sertão e reconhecê-lo, aprisionar indígenas para serem escravizados e procurar riquezas minerais. As bandeiras eram expedições que não estavam diretamente ligadas ao governo. Nelas, colonos partiam, geralmente da região das vilas de São Paulo e São Vicente, com o objetivo de aprisionar indígenas e procurar riquezas minerais, além de perseguir escravizados foragidos. Ao contrário das estradas, as bandeiras não respeitaram a linha do Tratado de Tordesilhas e assim seguiram rumo ao interior, chegando a atingir terras anteriormente destinadas ao domínio espanhol. Com isso, as bandeiras colaboraram para a ampliação do território português. Então, o Tratado de Tordesilhas, a maior parte das terras do Brasil pertencia à Espanha, mas que os colonos da origem portuguesa foram progressivamente penetrando no interior do país, conquistando assim novas terras. Era uma briga entre Portugal e Espanha, quem descobriria mais terra, e o Brasil foi uma das terras descobertas por eles e também dominadas por eles. Observe o mapa com as principais bandeiras do século XVII e XVIII. Brasil, principais bandeiras do século XVII e XVIII. De acordo com o mapa, a legenda está assim: as linhas verdes é apressamento, vermelho mineração, o azul escuro sentarismo de contrato e a outra cor limite atual do Brasil. Tá? Esse mapa foi adaptado do Atlas Histórico Escolar de Manuel Maurício de Albuquerque e outros do Rio de Janeiro, página 24. Aí na imagem, de acordo com a gravura, saiba que desde o século XVI até as primeiras décadas do século XVIII, expedições partiram em busca de metais preciosos e de índios para serem vendidos como escravos nas plantações que abasteciam as colônias. Essas excursões ganharam o nome de bandeiras, possivelmente por causa do costume tupiniquim de levantar uma bandeira em sinal de guerra. Aí na imagem, mamelucos conduzidos prisioneiros índios, gravura de Jean Baptiste, 1834. Aí tem uma pergunta. A imagem acima representa uma situação comentada no texto? Que situação é essa? Na página 350, mineração. Aí no mapa, de acordo com a legenda, tem a cor um vermelho claro e uma linha que representa a divisão política atual e a área mineradora. Mineração.
Com a descoberta das minas pelos bandeirantes, ocorreu o que se chamou febre de ouro. Um grande número de pessoas mudou-se para regiões de mineração, formaram-se muitas vilas e cidades, como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Cuiabá. A mineração levou o povoamento para o interior da colônia porque promovia a abertura de caminhos, ligando a região das minas a outras áreas e ainda porque incentivava o crescimento dos vilarejos onde o ouro era explorado. A exploração do ouro e dos diamantes era feita não só por pessoas escravizadas, mas também por homens livres que trabalhavam por conta própria. Os exploradores não ficavam com todo o ouro que extraíam, pois a coroa portuguesa havia criado as casas de fundição, onde o imposto sobre o ouro era cobrado. A mineração ganhou tanta importância econômica que no ano de 1763 a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo da região de Minas. Aí na imagem, escravo da estação de Diamantes, aquarela sobre papel de Carlos Junião, século XVIII. Analisando a imagem, você pode ver que foi muito trabalho escravo por muito tempo. Os negros trabalharam na produção do açúcar, como foi citado nos assuntos anteriores, e também na produção do café. Também os escravos trabalharam muito nessa exploração de ouro e diamante no Brasil. Boa parte da riqueza do Brasil foi fruto do trabalho árduo e forçado dos africanos escravizados. Também, entre o século XVII e meados do século XVIII, foram descobertas várias minas nas terras que hoje pertencem aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Foi de Minas Gerais que saiu a maior parte do ouro encontrado na colônia. Na página 351, missões religiosas. Muitos jesuítas adentraram o interior do território colonial e fundaram aldeamente com o objetivo de catequizar os indígenas, ensinando-lhes a religião católica e explorando a força do trabalho desses povos. Na região sul do continente, que hoje corresponde à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai, foram fundados grandes aldeamentos conhecidos como missões. No Brasil, as missões ficavam onde hoje está Paraná e Rio Grande do Sul. O trabalho dos missionários foi importante para a expansão do território dominado pelos portugueses, pois gerou focos de povoamento na colônia. Na imagem tem a Igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Ali viveram jesuítas e indígenas guaranis durante o século XVII. Essa foto foi tirada em 2012. Criação de gado. A criação do gado contribuiu bastante para a expansão territorial da colônia portuguesa. Os bois eram batizados para movimentar engenhos, puxar carroça no transporte de cana e fornecer carne para alimentação. Muitas vilas e cidades foram originadas de abrigos para tropeiros, pessoas que transportavam gado e vendiam alimentos, ferramentas e artigos de ouro. Saiba mais, o território brasileiro continua a crescer. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, que acabou com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Como a mineração, as missões, a pecuária e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente, esses territórios passaram ao domínio português. Leia o texto abaixo e complete as lacunas. A primeira capital do Brasil foi localizada no Nordeste, onde se plantava muita. Após a descoberta na colônia, a capital passou a ser que ficava mais próximo da região de Minas. Com relação ao bandeiratismo, houve muita exploração dos indígenas, muita violência contra os indígenas e o desejo de encontrar riquezas materiais que incentivava as bandeiras. Sobre a pecuária, teve muito desmatamento causado pela criação dos pastos.
Quanto à mineração, houve a exploração da mão escrava e do desvio de recursos promovido pela coroa portuguesa por meio de fiscalização e impostos abusivos. A expansão do território brasileiro, entradas e bandeiras. Entradas eram expedições organizadas pelo governo com as seguintes finalidades. Primeiro, penetrar e reconhecer o interior. Segundo, caçar índios a fim de escravizá-los. Terceiro, descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas. As principais entradas foram de Américo Vespúcio, Antônio Dias Adorno, Belchior Dias Moreiras, entre outros. Bandeiras. Foram expedições organizadas particulares com a finalidade de penetrar o interior, primeiramente em busca de indígenas ou de escravos negros fugidos e posteriormente à procura de ouro. A maioria das bandeiras partia de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas, tais como Itu, Sorocaba, Porto Feliz e Taubaté. Bom, a colonização do Brasil, especialmente neste primeiro tempo, deu-se ao longo de uma estreita faixa no litoral. Construídas ali as primeiras vilas e cidades. Os colonizadores dedicavam-se à escultura da cana-de-açúcar e do fumo, bem como à criação do gado. O interior, contudo, quase não era conhecido. Os povoadores evitavam penetrar no interior por causa das florestas, dos ataques dos índios e por ser de difícil comunicação com Portugal. Então eles evitavam penetrar assim, diretamente no interior porque eles eram atacados pelos índios. Participavam das bandeiras os capitões, que eram os chefes, os guias, que eram bons conhecedores da mata, indígenas, negros, padres, mulheres e crianças. Algumas bandeiras eram formadas de dezenas de pessoas e demoravam às vezes anos no interior. Os bandeirantes vestiam roupas de couro, calçavam botas altas, usavam como armas arcabuz, que é a espingarda com o cano aberto, a escopeta, que é a espingarda curta, espada, levavam facões para abrir matas, instrumentos agrícolas, entre outros. As bandeiras de caça ao índio, que era o termo que eles usavam, dedicavam-se a aprisionar e escravizar os indígenas para a lavoura. Os principais bandeirantes dessa fase foram Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Bartolomeu Bueno da Silva, Domingos Jorge Velho, entre outros. Então, os bandeirantes, a principal função deles era caçar os índios. Por que eles caçavam os índios? E também vem a pergunta, os povoadores evitavam de entrar no interior. Por que eles eram atacados pelos índios? Porque os índios simplesmente eles eram pegos para trabalhar como escravos na lavoura. Então os índios evitavam, além deles defenderem sua terra, eles estavam defendendo a si próprios. Como até hoje a gente vê pelos jornais de reportagem que os índios até hoje defendem suas terras. Ok? Então eles não deixavam os povoadores invadir, porque quem acabava sofrendo era o povo indígena, trabalhava na lavoura, era escravizado, era tirado da sua família, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, até a nossa próxima aula.